Esse é o vídeo número 53 do maravilhoso livro de Santo Afonso Maria de Ligório, Escola da Perfeição Cristã. Já chegamos na metade e estamos na página 251 de um total de 500 páginas. Aproveite! Inscreva-se no canal para crescer espiritualmente e alcançar a perfeição com essas maravilhosas meditações em áudio. Segundo, do silêncio. Número 1. O silêncio é um meio excelente para se alcançar o espírito da oração e para se habilitar para o trato ininterrupto com Deus. Dificilmente se encontrará uma pessoa verdadeiramente piedosa que fale muito. Todos que possuem o espírito de oração amam igualmente o silêncio, que é justamente chamado conservador da inocência, um baluarte contra as tentações, uma fonte de oração, pois o silêncio favorece o recolhimento e excita no coração bons pensamentos. Ele obriga, de certo modo, a alma a pensar em Deus e nos bens celestes, como diz São Bernardo, Epístola 78. Por essa razão, todos os santos, e mesmo aqueles que não viveram como anacoretas, eram especiais, amantes do silêncio. O profeta Isaías diz: o silêncio cultivará na alma a justiça. Isaías capítulo 32, versículo 17. De um lado, ele nos preserva de muitos pecados, removendo a ocasião de altercações, de difamações, rancor e curiosidade. De outro lado, nos auxilia a adquirir muitas virtudes. Como não se pratica admiravelmente a humildade quando se ouve modestamente e se guarda o silêncio, enquanto falam os outros? A mortificação, quando, desejando-se narrar algum episódio ou dizer algum xiste, se abstém disso, calando-se? A mansidão, quando nada se responde sendo-se injustamente repreendido ou injuriado. O muito falar, pelo contrário, traz consigo muitos danos. Como se conserva a devoção pelo silêncio, assim também se perde pelo muito falar. Por mais que se esteja recolhido durante a oração, se depois não se vencer no falar, estar-se-á logo distraído como se não tivesse feito oração. Abrindo-se a tampa de uma ânfora, o calor se evapora em curto prazo. Evita o muito falar. Admoesta São Doroteu, porque ele espelha os bons pensamentos e o recolhimento em Deus, doutrina 24. E fora de dúvida que uma pessoa que fala muito com os homens pouco se entretém com Deus, e que Deus, por sua parte, pouco fala com ela. Segundo suas próprias palavras, ele conduz a alma à solidão quando lhe quer dirigir a palavra. Eu a conduzirei à solidão e lhe falarei ao coração. Oséias capítulo 2, versículo 14. Além disso, nos admoesta o Espírito Santo, Provérbios capítulo 10, versículo 19, no muito falar não faltará pecado. Ainda que durante a conversação, que se protrai sem necessidade, não se pense que se está cometendo falta. Contudo, depois, em um sério exame de consciência, se descobrirá qualquer falta, quer por indiscrição, ou por curiosidade, ou, ao menos, por inútil tagarelice. Mas, que digo eu, não é só de uma ou outra falta que nos tornamos culpados quando falamos muito, mas de grande número delas. Segundo São Tiago, capítulo 3, versículo 6, é a língua um mundo de injustiças. Pois, como nota um sábio escritor, o maior número de pecados é ocasionado pelo falar ou pelo ouvir falar. Quantas almas não se acharão, no dia do juízo, entre os condenados porque não guardaram sua língua? O pior é que aquele que se entrega à distração pelo intenso trato com as criaturas, se pelo muito falar, não conhece suas faltas, por isso, cai sempre mais profundamente. O homem que fala muito, diz o salmista no livro dos Provérbios, capítulo 139, versículo 12, não será dirigido na terra, e seguirá por 1000 desvios, sem que se possa esperar a sua emenda. Parece que alguns não podem viver sem prosear desde manhã até a tarde. Querem saber tudo o que acontece, incomodam-se com tudo e ainda perguntam que mal fazem com isso. A esses respondo: deixai de falar tanto, procurai recolher-vos um pouco e conhecereis quantas faltas cometestes com vosso moderado prosear. Quem guarda a sua boca, guarda a sua alma, diz o sábio no livro dos Provérbios, capítulo 13, versículo 3. E São Tiago escreve: quem não peça por palavra é um homem perfeito. São Tiago, capítulo 3, versículo 2. Quem, por amor de Deus, pratica o silêncio, fará também com diligência a leitura espiritual, a meditação e a visita ao Santíssimo Sacramento. Quanto ama Deus uma alma que observa o silêncio!
principalmente se mortifica no falar naquelas ocasiões em que sente um desejo especial para falar, por exemplo, depois de um longo retiro, em acontecimentos agradáveis ou desagradáveis. Quem costuma, porém, se difundir em conversas estará continuamente distraído e deixará facilmente a oração, a meditação e outros exercícios de devoção e perderá assim, pouco a pouco, o gosto por Deus e pelas coisas divinas. É impossível que aquele que não ama o silêncio, de Santa Maria Madalena de Pazzi, ache gosto nas coisas divinas. Ele se lançará, mais cedo ou mais tarde, nos braços das alegrias mundanas. Número 2. Contudo, a virtude do silêncio não consiste em nunca se abrir a boca para uma conversa, mas em se calar quando não há motivo razoável para se falar. Por isso, diz Salomão no livro do Eclesiastes, capítulo 3, versículo 7, há tempo para se calar e tempo para falar. Nota São Gregório de Nissa que se fala primeiramente do tempo de se calar, porque pelo silêncio é que se aprende a arte de falar bem. Quando, pois, se deverá calar e quando deverá falar um cristão que deseja santificar-se? Ele deve calar-se quando não for necessário falar, e deve falar quando a necessidade ou a caridade o exigir. São João Crisóstomo, no comentário ao Salmo 140, estabelece a seguinte regra: só quando falar for mais proveitoso que calar-se é que se deve falar. Com isso se harmoniza o conselho dado pelos mestres espirituais: cala-te ou fala de tal modo que o falar seja preferível ao silêncio. São Arsênio confessou que se arrependeu muitas vezes de ter falado e nunca de ter guardado o silêncio. Por isso, São Efrém aconselha a cada cristão: fala muito com Deus e pouco com os homens, encomendações ao Salmo. Pelo que farias muito bem, alma cristã, se guardasse o silêncio em certas e determinadas horas do dia, para não encontrares ocasião de falar, te retirasses, durante esse tempo, para um lugar solitário. Se a obediência ou a caridade não te o permitir, procura ao menos achar alguns momentos livres para te recolheres e reparares as faltas que cometeste em tuas conversações, pois o sábio diz no livro do Eclesiástico, capítulo 14, versículo 14, não deixes passar uma partezinha do bem que te é concedido. Se não puderes empregar para o Senhor mais tempo, consagra-lhe ao menos os curtos instantes que te estão à disposição, e procura cortar toda conversação inútil sob qualquer oportuno pretexto. Se alguma vez em tua presença se pronunciar alguma palavra indecente, foge então sem demora ou, ao menos, abaixa os olhos e não dês resposta, ou então dirige a conversa para outro assunto. Conversas mundanas deves procurar cortá-las quanto antes. Santa Francisca Romana recebeu certa vez uma bofetada de seu anjo da guarda porque não deu outra direção a uma conversa de algumas senhoras que falavam sobre coisas fúteis. Para não faltares neste ponto, deves, antes de tudo, mortificar a tua curiosidade. O abade João costumava dizer: quem quiser refrear sua língua, deve tapar seus ouvidos, reprimindo o desejo de saber novidades. Número 3. Se estiveres obrigado a falar, alma cristã, pondera bem primeiramente o que queres dizer. Coloca tuas palavras na balança, Eclesiástico, capítulo 28, versículo 29, te diz o Espírito Santo. São Bernardo diz que as palavras deveriam passar 2 vezes pelo crivo da apuração antes de chegarem à língua, para que não se diga o que não é útil declarar. São Francisco de Sales exprime o mesmo pensamento com outras palavras. Para não se faltar na conversa, se deveria ter a boca como que abotoada, para que se pudesse refletir, enquanto se desabotoasse, no que se vai falar. Antes de falar, deves, pois, ponderar. Primeiro, o que queres dizer? Se, por exemplo, com isso não ofendes a caridade, a modéstia ou qualquer outro mandamento de Deus. Segundo, com que intenção falas? Algumas vezes se diz alguma coisa boa, mas com má intenção, para se parecer virtuoso ou então espirituoso. Terceiro, com quem falas? Se com o superior, ou com o igual, ou inferior, se na presença de adultos ou de crianças, que talvez poderiam escandalizar-se com tuas palavras. Quarto, como deves falar? Pois é teu dever falar com simplicidade cristã, sem afetação, com humildade, evitando toda expressão orgulhosa ou vaidosa, com mansidão, sem mostrar impaciência ou ofender o próximo, com discrição, sem querer ter sempre a primeira palavra,
principalmente se fores mais moço que os outros, com modéstia, evitando interromper os mais. Além disso, deves falar com voz moderada e evitar todas as expressões e gestos que são próprios de um mundano. Finalmente, deves te abster de rir imoderadamente, pois isso de forma alguma está bem a uma pessoa que deseja viver piedosamente, como nota São Basílio. Um riso moderado, porém, que denota a alegria do coração, não é nem contra a civilidade nem contra a piedade. Modéstia e alegria é o que deve luzir no procedimento de um bom cristão, e não melancolia e desalento, pois isso desonra a piedade e induz a crer que uma vida dedicada a Deus ocasiona, em vez de paz e alegria, unicamente tristeza e tribulações. Terceiro, do andar na presença de Deus. Letra A. Benéficos efeitos do andar na presença de Deus. O andar na presença de Deus é chamado, com razão, o fundamento da vida espiritual. Consiste-lhe nisso, que se evite o pecado, se pratique a virtude e se una mais intimamente possível com Deus. Ora, são justamente essas três coisas que operam o andar na presença de Deus. Ele conserva a alma afastada do pecado, excita-a à prática da virtude e faz que ela se una a Deus por meio de seu santo amor. Número 1. Quanto ao primeiro efeito, a preservação do pecado, não há meio mais eficaz para refrear as paixões, para resistir às tentações, consequentemente, para evitar o pecado do que a lembrança da presença de Deus. São Tomás diz: se pensássemos sempre na presença de Deus, nunca faríamos, ou então só raramente, coisa alguma que lhe desagradasse. Opúsculo 58, capítulo 2. Segundo São Jerônimo, a recordação da presença de Deus fecha a porta a todos os pecados. E, de fato, se os homens não ousam transgredir, em presença de seus príncipes, de seus pais ou superiores, os seus preceitos, como poderiam infringir os mandamentos de Deus se pensassem que ele os vê? São Ambrósio conta que, durante o sacrifício que Alexandre Magno oferecia no templo, um pajem preferiu deixar-se queimar a mão a cometer a irreverência de deixar cair a tocha que sustinha. Ora, se o respeito para com seu rei pôde fazer que esse jovem, para não faltar com ele, vencesse a natureza, quanto mais poderoso, ajunta o santo doutor, não será o pensamento da presença de Deus para levar uma alma crente a vencer todas as tentações e a suportar antes todos os tormentos do que ofender a seu Deus Senhor diante de seus próprios olhos. Os homens, só por isso, caem em pecado, porque perdem de vista a presença de Deus. A causa de todo o mal, de Santa Teresa, está em que não pensamos na presença de Deus, mas antes julgamos muito longe de nós, caminho da perfeição. Capítulo 29. Antes dela já dissera Davi: não há Deus diante dele, por isso seus caminhos são manchados em todos os tempos. Salmo 10, versículo 5. O abade Diócles chega até a dizer que aquele que perde da memória a presença de Deus torna-se um animal ou um demônio. E ele tem razão, porque um tal homem será sempre assaltado por seus desejos sensuais ou diabólicos e não terá a força para resistir-lhes. Do outro lado, os santos acham nesse pensamento de que Deus os está vendo a força para resistir a todos os ataques do inimigo. Esse pensamento outorgou à casta Susana a coragem para repelir os dois libertinos que a queriam seduzir ao pecado, apesar de a terem ameaçado com a morte. Prefiro antes cair, sem esse pecado, nas vossas mãos, disse ela com inabalável constância, do que pecar na presença de Deus. Daniel capítulo 13, versículo 23. Esse pensamento converteu uma mulher depravada, que não se envergonhara de tentar São Efrém ao pecado. O santo dissera-lhe que, se quisesse pecar, deveria ir com ele no meio da cidade. Mas como se poderá cometer um tal pecado na presença de tanta gente? Perguntou-lhe ela. E como se poderá pecar na presença de Deus, que vê tudo? Respondeu-lhe o santo. Ouvindo essas palavras, rompeu em pranto a pobre pecadora, pediu perdão ao santo e adjurou-a que a auxiliasse no caminho da salvação. São Efrém internou-a em um claustro, onde levou uma vida edificante e chorou até a morte os seus pecados. Metafrastes, vida de Santo Efrém. Coisa semelhante se deu com o santo abade Pafúncio a respeito de uma outra pecadora chamada Tais, que lhe dissera que ninguém haveria de ver seu pecado, além de Deus. O santo respondeu-lhe, com voz muito grave: Crês, portanto, que Deus te vê, e queres entretanto pecar? Tais sentiu-se ferida por essas palavras, entrou em si e começou a detestar sua vida vergonhosa.
Trouxe seus móveis, seus vestidos e joias, que adquirira por sua vida escandalosa, e, amontoando tudo isso em uma praça pública, ateou-lhe fogo, e dirigiu-se em seguida para um convento, onde jejuou durante 3 anos a pão e água, repetindo as palavras: Ó vós que me criastes, tende piedade de mim. Decorridos esses 3 anos, teve uma santa morte. Logo após sua morte, foi revelado a um discípulo de Santo Antão, Paulo, o Simples, que essa feliz pecadora receberá um trono de glória entre os santos do céu. Vida dos Padres, livro 1. O pensamento na presença de Deus nos ajuda, pois, a evitar o pecado. Digamos, portanto, ao Senhor, com o piedoso Jó: Ponde-me, Senhor, junto de vós, e arme-se contra mim a mão de quem quer que for. Jó capítulo 17, versículo 3. Ó meu Deus, fazei-me lembrar de vossa presença, fazei-me pensar por toda parte que vós me vedes. Que venham então os meus inimigos, que eu certamente os vencerei. São João Crisóstomo diz: se nos conservarmos sempre na presença de Deus, não só não pensaremos em coisas más, mas também não as diremos, nem as faremos, porque estaremos persuadidos que Deus observa todas as nossas ações, ouve todas as nossas palavras e vê todos os nossos pensamentos. Homilia 8 sobre a Epístola aos Filipenses. Número 2. Quanto à prática das virtudes cristãs, é a recordação da presença de Deus igualmente um poderoso meio para isso. Com que valentia não combatem os soldados na presença de seu rei. O pensamento de que os observa o príncipe, que os pode recompensar ou punir, aviva sua coragem e força em alto grau. Se igualmente pensássemos que, em tudo que fazemos, o olho de Deus está voltado para nós, certamente nos esforçaríamos para fazer tudo bem com pura intenção, sem buscar outra coisa que o exclusivo agrado de Deus e sem nos importar com os homens. São Basílio diz: se alguém se achasse na presença de seu rei e de um simples camponês, certamente procuraria agradar ao rei, sem se incomodar muito com o que agradasse ao camponês. Da mesma forma se esforça aquele que anda na presença de Deus a agradar unicamente a Deus, seu Senhor, que observa todos os seus atos e não as criaturas. Quanto ao terceiro efeito, a união com Deus, é verdade incontestável que o amor é alimentado pela presença do objeto amado. Isto se dá até com os homens, apesar de descobrirem tanto mais faltas em nós quanto mais convivem conosco. Muito mais aumentará, pois, o amor de Deus na alma, se ela o tiver continuamente diante dos olhos, porque, quanto mais se trata com ele, tanto mais brilha sua beleza e amabilidade. Para se permanecer em união contínua com Deus, não basta fazer uma meditação de manhã e à noite. Se retira do fogo a água fervendo, diz São Crisóstomo, retoma logo a sua natural frieza. Por isso, deve-se estar atento a conservar, fora da meditação, o fogo do amor por meio da recordação contínua da presença de Deus. O venerável Henrique Suso se dedicou com especial zelo a este santo exercício e chegou a tal grau de perfeição, que se entretinha sem interrupção com Deus por meio de aspirações amorosas. Santa Gertrudes alcançou também tal perfeição nesse ponto que o Salvador, referindo-se a ela, disse a Santa Mexildes: essa alma, minha muito amada, anda sempre na minha presença e se esforça sempre por cumprir a minha vontade e fazer todas as suas ações para a minha maior glória. Insinuationes, livro 1, capítulo 12. São Bernardo, quando, nos seus primeiros anos de vida religiosa, se sentia desanimado ou tíbio, pensava em alguma pessoa piedosa, quer ausente, quer mesmo falecida, e isso bastava, como ele mesmo conta, para que a alegria e o fervor no amor de Deus voltassem imediatamente à sua alma. Quanto mais útil não será, pois, para uma alma que ama a Deus, o pensamento de que Deus está perto dela e deseja o seu amor. Davi sentia-se cheio de alegria e consolação ao só pensar em seu Deus. Lembrei-me de Deus, me deleitei. Salmo 76, versículo 4. Por mais aflita e desconsolada que se ache uma alma, se ela ama a Deus, se sentirá certamente consolada logo de pensar em seu muito amado Senhor. Por isso, aqueles que estão cheios do amor de Deus conservam a tranquilidade e a paz, porque, assim como o girassol se volta sempre para o sol, também eles, em tudo que lhes sucede e em tudo que fazem, se esforçam por ter a presença de Deus diante dos olhos. Quem ama verdadeiramente, diz Santa Teresa, pensa sempre no objeto amado. Vida, capítulo 13.